Fala pessoal, Prof. Renan aqui, trazendo para vocês mais um simulado do Detran com as questões mais cobradas da prova teórica nesse ano aqui, sempre 100% atualizado. E lembrando, né, se o conteúdo está ajudando durante a preparação aí de vocês para a prova, não esqueçam de deixar o like, né, para dar aquela moral. Pessoal que não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sino de notificação para sempre acompanhar os simulados que eu trago aqui para vocês, tá? Vamos começar então com o simulado de hoje. Vou colocar aqui na tela para vocês a primeira questão, que diz o seguinte: sobre o estado dos freios e sua relação com a segurança, podemos afirmar que os freios em bom estado de funcionamento eliminam o fenômeno da aquaplanagem. Não, o que é essa aquaplanagem? É quando o carro ele vai perder o controle porque na pista está com excesso de água, né? E dessa forma, isso reduz a estabilidade do carro e ele acaba daqui a pouco perdendo o controle e acontecendo algum tipo de acidente, tá? Isso vai acontecer muito em situações onde a gente tem muita chuva. E bom, eu ter o freio em bom estado elimina o risco disso acontecer? Não, eu posso estar com o freio em ótimo estado, posso estar com o carro tudo certinho, mas se a água tiver acumulada na pista e eu não dirigir com o cuidado necessário, pode acontecer sim o fenômeno da aquaplanagem. Então eu não posso dizer que eu consigo eliminar só pelo fato de eu ter o freio em bom estado. Então a A aqui está errada. Com os freios em bom estado, não é necessário descer vias em declive com o veículo engrenado. Eu não preciso, né, tá com as marchas engatadas ali. Se eu se eu tiver com os freios em bom estado, não, mesmo com os freios em bom estado, eu vou descer sim com o carro engatado, né? Não tem jeito. Tá errado isso daqui. Senão eu posso daqui a pouco ocasionar um acidente. A boa conservação dos freios elimina a necessidade de se manter distância do veículo da frente, né? A gente aprende essa distância que é necessária por questões de segurança, né? Eu tenho um carro aqui, que ele está aqui, né? Vamos supor que eu tenho um carro aqui, eu tenho outro carro aqui, e eu tenho que ter uma distância segura entre esses dois carros, porque se esse daqui daqui a pouco, né, ele viu que, vamos pensar que um animal atravessou a pista aqui, né? Ele vai ter que frear para não colidir. Se esse carro aqui ele tiver muito próximo desse outro, ele pode daqui a pouco nem ter tempo suficiente para frear e acabar colidindo com esse daqui. Agora, se a distância entre os dois carros é segura, ele vai ter tempo suficiente para frear. Por que eu estou falando isso? Porque a boa conservação dos freios vai ajudar com certeza ele frear, mas ainda assim ele precisa manter essa distância do veículo da frente, porque se a distância for curta, ou ele não vai conseguir frear na hora certa, porque ele não vai ter tempo de reação, ou ele até vai conseguir frear, mas não vai ser o suficiente para ele conseguir evitar a colisão. Então a distância segura, ela é sempre necessária. Percebam que a letra A, a letra B e a letra C, elas estão tentando dizer aqui, estão tentando nos induzir, né, a marcar uma alternativa que diz que o freio estando em bom estado, eu posso fazer coisas aqui que não seriam recomendáveis, o que está errado, tá? Só pode ser a letra D. Quanto mais eficientes forem os freios, mais segurança haverá nas frenagens. Com certeza, né? Não tem como ser diferente. Resposta aí na letra D. Se eu tiver o freio em bom estado, eu vou conseguir frear melhor o carro. Por que devo respeitar a distância de segmento com o veículo da frente? Olha só, né? Essa questão aqui parece que linka com a alternativa D que a gente acabou de ver, né? Bom, com a D não, né? Com a C que falava aqui da distância. Para que o veículo da frente possa ter melhor visibilidade. Não, a gente acabou de ver isso, né? Por que que eu vou manter a distância aqui entre os dois carros? Para que esse motorista aqui ele tenha tempo suficiente para conseguir frear o carro, caso esse da frente daqui, né, ele venha também fazer uma freagem. Não é para que esse daqui tenha uma melhor visibilidade, né? Acaba que nem afeta tanto. Então tá a letra A errada. Para possibilitar uma distância suficiente que permita a manobra de ultrapassagem segura. Não, né? Não é esse o principal objetivo. Daqui a pouco, né? A gente está num local aqui que a linha não é tracejada, ou seja, não é permitido fazer a ultrapassagem. E ainda assim, mesmo nessa situação, eu vou ter que manter a distância para aquela situação de freagem. Então tá errado também. Para que haja tempo, olha só, tempo e distância de reação no caso de freada brusca, evitando colisão. É exatamente isso, para que haja tempo, né, para que o freio ele acionado ele consiga parar o carro e também
reação, né, para que o motorista tenha tempo de reação para fazer essa freagem. Foi exatamente o que a gente acabou de falar. Para que os veículos que vêm no sentido contrário possam ter melhor visibilidade. Não, né, também não tem essa relação de visibilidade aqui. Freios deficientes exigem maior distância de frenagem. Ó, de novo, né, pessoal? 3 questões aqui de freagem. Mas vamos lá, a gente vai ficar craque nisso. Freios deficientes exigem maior distância de frenagem. Sim, né? Porque ele não consegue frear tão bem quanto se ele estivesse em bom estado. O que pode contribuir para causar um acidente. Porque se não manter a distância suficiente e acontecer de ser necessário frear, talvez não haja espaço suficiente para isso. Uma condição adversa que reduz a eficiência no sistema de freio é a seguinte. Vamos lá, presença de água no fluido de freio. Tá correto, realmente essa presença de água, ela vai tornar o freio deficiente. Renan, como que isso pode acontecer? Em uma situação de enchente, uma situação de chuva muito forte, pode entrar água dentro do carro, pode daqui a pouco ir parar lá no fluido de freio e tornar o freio ineficiente ou, né, deficiente. E aí, aquela situação que a gente acabou de ver, na hora de frear, pode ser que o tempo necessário, a distância necessária para frear esse carro vai ser maior, e se eu não der essa distância maior, eu posso acabar colidindo com o carro da frente, tá? Então, tá certo aqui a letra A, né? Isso daqui é uma situação adversa que reduz a eficiência no sistema de freio. Disco, dentro das especificações do fabricante. Pastilhas, dentro do prazo de validade. Lonas novas. Tudo aqui é favorável para que o freio ele esteja funcionando corretamente, tá? Então, a única que é uma situação que pode realmente tirar a eficiência é a água no fluido. A legislação vigente estabeleceu equipamentos obrigatórios para as bicicletas com aro superior a 20 polegadas. Entre eles, vamos lá então, campainha, espelho retrovisor do lado esquerdo e iluminação dianteira, traseira e lateral. É exatamente isso, tá? A letra A aqui, ela traz aí exigências, né, de equipamentos obrigatórios para essas bicicletas. Então, lembrar, né, iluminação dianteira, traseira e lateral, campainha e espelho retrovisor do lado esquerdo. Campainha, espelho retrovisor do lado esquerdo, até aí estava correto, e luz de indicação de direção. Esse não é o equipamento obrigatório, tá? Para as bicicletas. Então, tá errado aqui a letra B. Campainha, pisca-alerta e luz de indicação de direção, né? Tá errado. E a letra D aqui também, né? Iluminação traseira e lateral, faltou aqui a dianteira. Então, a mais completa aqui é a letra A e ela é a que está correta. Os requisitos necessários, dentre outros, para obter a CNH são, né, a gente tem lá a legislação, ela elenca para nós quais são os requisitos necessários para que uma pessoa ela realmente possa tirar a CNH dela, tá? Então vamos lá, ter concluído o ensino médio aparece lá como um requisito necessário para que a pessoa consiga tirar a CNH? Não aparece, tá? Ter concluído o ensino fundamental? Também não. Lá a gente não vê a exigência de uma escolaridade específica. Agora, saber ler e escrever, isso sim é uma exigência, tá? A pessoa ela tem que saber ler e escrever. Caso contrário, como é que ela vai fazer, né, o curso teórico e responder as questões da prova teórica? Então, ela tem que saber ler e escrever. Estar matriculado no ensino fundamental, olha o que eu falei, né? A gente não tem escolaridade lá aparecendo, seja médio fundamental ou superior, tá? Então, tá errado a letra D aqui também. Por haver risco de causar acidente, é proibido ultrapassar outro veículo. Quando que a gente vai ter uma situação aqui, então, aonde vai ser proibido fazer a ultrapassagem? Pela faixa da esquerda, em vias com mais de uma faixa, tá? Então, eu tenho aqui, né, as vias aqui. Tem uma via aqui e uma via aqui, né? São mais de uma faixa aqui. Se eu for fazer a ultrapassagem, eu vou ter que fazer pela esquerda, né? E não pela direita. E isso está correto. Se eu tenho mais de uma faixa, é permitida a ultrapassagem, então eu vou fazer pela faixa da esquerda. Está correto aqui a letra A. Pela contramão, ou melhor, né? Tá correto? Não, ele está pedindo uma... Ó, cuidado, pessoal. Ele está pedindo uma situação aqui em que é proibido. A letra A é uma situação que é permitido. Então, nesse contexto aqui, ela está errada. Porque eu posso fazer. Pela contramão em cruzamentos. Eu vou poder fazer uma ultrapassagem pela contramão em uma situação onde eu tenho cruzamento? Não, né? Ali está incorreto. Aí é proibido fazer a ultrapassagem.
Daí, nesse contexto aqui, é a que a gente marca, né? Porque ele quer uma situação em que é proibido. Em vias não pavimentadas, eu posso fazer, né? Se não tiver nada que me impeça de fazer a ultrapassagem, uma via que não seja pavimentada, que não é asfaltada, eu posso fazer, né? Agora, se naquele local, naquele trecho específico eu não puder fazer a ultrapassagem por questões de segurança, aí beleza, naquele trecho em específico vai ser proibido. Mas eu não posso generalizar e sempre achar que não é, porque tem situações em que é permitido sim. Em vias urbanas, arteriais e coletoras. Também, né? Não posso generalizar e achar que eu não posso ultrapassar. Se não tiver nada me impedindo, eu posso sim fazer a ultrapassagem. Então, a única que eu tenho certeza aqui, que é sempre proibido de fazer a ultrapassagem, é contramão e cruzamento. Tá? As demais eu posso sim fazer. Diante da placa de advertência A20B, tá? Essa placa aqui, aonde a gente tem um aclive aqui, uma subida, né, um morro, se vocês quiserem chamar assim, e tem o carro que está subindo, né? Isso que a gente tem na representação gráfica aqui dessa placa. Então, diante da placa A20B, para evitar acidentes, o condutor deve estar alerta. Essa placa ela está alertando alguma coisa. O que ela está alertando? Ela está alertando que eu vou ter um aclive, que eu vou ter uma subida, que eu vou ter um morro. E aí, bom, para evitar acidente, então o condutor ele tem que estar alerta do quê? Aos veículos no mesmo sentido e no sentido oposto, devido ao aclive e ao risco potencial de colisão. Sim, é uma situação de aclive. Então, o condutor ele tem que estar atento aqui aos veículos que estão no mesmo sentido que ele, porque pode ser que daqui a pouco ele não enxergue por causa do aclive, e que também estão vindo no sentido oposto, né? Ele tem que ter esse cuidado, porque a visibilidade dele ali vai ficar comprometida. Dessa forma, ele evita aqui uma potencial colisão, pois há risco de desmoronamento de terreno do lado direito da via. Não é essa placa que vai avisar uma situação dessa, tá? Então, quando ele fala do lado direito, do lado esquerdo, risco aqui de desmoronamento, tá errado. Não é essa placa que a gente usa para isso. Ao declive do terreno, não é declive, é um aclive, né? Uma subida. E a possibilidade de existirem veículos em ambos os sentidos. Não, tá? Aqui tudo bem, mas aqui, né, declive não, é um aclive. Com relação aos cuidados iniciais no local do acidente com a vítima, o condutor deve. Então, né, vamos tentar entender aqui o que o enunciado ele trouxe. A gente tem uma situação de acidente, aí a gente tem as vítimas desse acidente e o condutor que está ali, né, quais são os cuidados que ele tem que tomar? Isolar e sinalizar o local e acionar o serviço especializado. Perfeito, ele vai fazer exatamente isso, né? Isolar para que a gente não, daqui a pouco tenha um outro motorista que passe ali com o carro sem saber que aconteceu o acidente e daqui a pouco colidir, né, no local de acidente. Então ele isola, ele sinaliza para avisar justamente as pessoas que estão vindo de que ali aconteceu um acidente, vai ligar a pisca-alerta, vai colocar, né, o triângulo de segurança a uma distância de pelo menos 30 metros ou mais ainda, dependendo da velocidade daquela via, tá? E vai acionar o serviço especializado para que os profissionais da saúde, entre outros, né, consigam chegar ali e prestar o socorro necessário às vítimas. Então, a letra A, correta. Remover a vítima para o hospital mais próximo. Não pode, pessoal, mexer na vítima ali, né? Porque daqui a pouco, se ele for movimentar, pode ser que daqui a pouco ele acabe piorando a situação da vítima, né? Daqui a pouco uma lesão maior, algo nesse sentido. Então, não mexe na vítima, deixa ela ali, apenas sinaliza, isola e aciona o serviço especializado. Retira imediatamente as vítimas de dentro do veículo, de novo, não mexe, né? Não faz isso não. Bloquear a via nos dois sentidos de tráfego, não, né? Ele tem que fazer o isolamento, ele tem que sinalizar ali da via que ele está. Na outra via, a não ser que seja uma situação de muita emergência, ele não vai mexer com aquela via ali, tá? Então a letra D aqui, ela tá errada também. O que ele tem que fazer, a ação que ele tem que tomar é essa, sempre lembrando, tá? Não mexer na vítima. Pode parecer, né, que é algo bom a se fazer, pegar a vítima e levar para o hospital o quanto antes, mas de novo, ele não é um profissional de saúde, ele não sabe quais foram as lesões e daqui a pouco ele pode acabar prejudicando ainda mais a situação daquela pessoa que já sofreu o acidente. A transformação da corrente em alta tensão e a produção da centelha são funções respectivamente, né? Questãozinha aí mais técnica a respeito de carros a combustão. A transformação da corrente em alta tensão, né, isso vai acontecer através da bobina, tá? Então, quando a pessoa ela liga o carro, a bobina ela vai pegar aquela voltagem que vem da bateria, vai
transformar ela em alta tensão, e isso vai levar até as velas, e as velas, né, elas vão criar essas centelhas, vão faiscar, e isso vai começar o processo de combustão que vai movimentar o motor, tá? Então, a transformação da corrente a alta tensão, quem é que faz isso? É a bobina, né? Essa corrente que vem da bateria. Mas quem faz? A corrente vem da bateria, mas quem faz é a bobina. Então a bateria está errada aqui. E além disso, né, a produção da centelha, das faíscas que vão iniciar ali o processo de combustão para o motor se locomover, isso quem vai fazer são as velas, tá? Então, resposta aqui na letra B. Notem que a letra C, ela veio aqui e trocou os dois, né? Colocou que as velas vão fazer essa transformação da alta tensão, quando tá errado, tá? Trocou a ordem aqui. Então, resposta na letra B. Mais uma placa de advertência aqui, tá? Essa daqui todo mundo conhece, né? Não tem jeito. Se a pessoa dirige na cidade, não tem como ela não conhecer. A gente está falando aqui do semáforo. Bom, diante dessa placa de advertência, a 14, o condutor deve manter-se atento porque à frente há um semáforo. Simples assim, tá? Essa questão é tranquila. Tem um semáforo, ele vai ter que olhar ali, né? Se ele vai poder continuar, seguir com o carro dele, ou ele vai ter que parar, né? Dependendo da sinalização que tem. Mas é isso, tem um semáforo. Radar eletrônico? Não, não é a placa para isso. Semáforo de advertência? Não, tá? Cuidado. O semáforo de advertência é uma placa diferente e é um semáforo que daqui a pouco ele vai ficar ligado só em alguns momentos pré-determinados, né? É diferente desse daqui. Daqui a pouco ele vai piscar de forma intermitente também. Controle da velocidade por câmeras. Nada a ver, tá? Essa questão aqui bem tranquila, bem simples. Olhou essa placa, é o semáforo, tá? Resposta na letra A. E pessoal, assim a gente encerra mais um simulado aqui do Detran. Espero que vocês tenham gostado das questões de hoje. Coloquem nos comentários quantas vocês acertaram, tá? Porque eu fiquei curioso. Espero aí que vocês tenham tirado pelo menos, né, a média de 70%. Um abraço para todos vocês e até um próximo vídeo.